Bom dia! Mais um programa aqui da Escola do Parlamento e TV Câmara. Hoje vamos falar aqui sobre o que se produz aqui na Câmara Municipal de Osasco. Nós temos um técnico aqui que é efetivo, o doutor Alan, que vai falar para a gente explicar como é que nascem as leis. As leis, para fazer leis, tem uma regra, não é assim, vai fazendo lei. Eu acordei, tenho uma ideia e vai fazendo. Nossa gratidão aqui ao presidente da Câmara, vereador Carmônio. O Carmônio traz uma frase no coração que diz: tudo o que passa pela cidade passa por aqui. Ou melhor, o desenvolvimento da cidade passa por aqui. Um abraço a todos vocês, um abraço aqui ao pessoal da TV Câmara, o pessoal da comunicação, Rafinha, Rogerinho, Gabriele, a Ariane, cadê vocês? O pessoal, todo mundo aqui também da Escola do Parlamento, a Márcia, a Kátia, a doutora Rita, o Eduardo, o Anderson. Cadê o Rogerinho? Tá aqui também o Rogerinho, tá aqui o Rafinha, tá aqui todo mundo, o Max, o Dias, obrigado. Obrigado ao pessoal aqui da nossa Copa também, que faz aqui o dia ficar cada vez mais alegre, mais doce. O Maciel, a Jô, o Marcos. Um abraço a todos vocês, o pessoal também dos Juquinhas, hein? A Ellen, a Isabelle, todo mundo aqui. Leis. Lei é um ato jurídico emanado do Estado visando regular a conduta humana em sociedade, de caráter obrigatório, genérico, abstrato, impessoal e inovativo. Quem está aqui hoje vai explicar isso tudo para nós é ele, que tem uma folha corrida que jóia, é o Alan Robson dos Santos, nasceu faz poucos dias, nasceu aqui em 72, menino, advogado, servidor público efetivo da Câmara Municipal desde 1996, já ocupou o cargo de chefe das comissões, chefe da administração, assessor técnico legislativo, chefe da divisão de informática e atualmente é chefe da divisão de análise e suporte legislativo. Mas ele também já atuou no Departamento de Assessoria Técnica Legislativa da Secretaria dos Jurídicos da Prefeitura Municipal de Osasco. E em 2005, ele foi para Brasília assessorar o deputado federal Valmir Pracidelli, que foi o nosso vice-prefeito aqui também, de 2015 a 2016. Eu estou falando do Alan. Tudo bem, Alan? Bom dia, obrigado pela sua presença aqui, meu irmão. Bom dia, Marcos Arruda. Quero te agradecer pelo convite e agradecer a toda a sua equipe, em nome da minha amiga Márcia Abreu, que chegou esse convite para mim através dela e eu sei que foi a seu pedido. Então, muito obrigado. Legal. Nós vamos falar aqui do regimento interno, porque muitos... Essa aqui é uma aula, apesar de ser uma aula gostosa, descontraída, de bom humor, mas é uma aula que tem aqui o seu rito. E para fazer leis, existe todo o regimento interno aqui da Câmara. E aí, quando a lei chega aqui, e aí é a sua parte aqui, Alan, tem várias comissões. Chega um PL, que é projeto de lei, e daí vai para as comissões. Explica para a gente, para o nosso público, para os nossos alunos, para a população aqui da região, o que são essas comissões? Exatamente. Como você disse, quando chega um projeto de lei aqui na casa, ele precisa tramitar. Bom, para quem não conhece, quem não está familiarizado com o termo tramitação, é o caminho, é o processo por onde esse projeto vai percorrer, né? Aqui nós, tecnicamente, chamamos de tramitação do projeto de lei, ou o PL, na intimidade, né, do dia a dia, a gente chama de PL. Nós temos hoje 21 vereadores. Osasco conta com 21 vereadores. Desses 21 vereadores, a gente tem que tirar o presidente, porque a função dele, além da vereança, é presidir a casa. Então, regimentalmente, o presidente da casa não faz parte das comissões permanentes. Nós dividimos, então, o regimento divide, então, as comissões? As comissões, perdão, muito obrigado. Divide as comissões em 9, por assunto, né? Então, são 9 comissões, cada comissão trata de um determinado assunto. E esses 20 vereadores que participam dessas comissões, eles, então, obrigatoriamente têm que fazer parte.
dentro do possível, tendo representatividade partidária, sempre que possível. Essas 9 comissões, de acordo com o assunto, é por onde o projeto vai tramitar. Temos 2 que, talvez, sem desmerecer as demais, mas são as que mais têm projeto tramitando. Eu diria, talvez, que ninguém fique chateado comigo, mas as mais importantes, né, se é que eu posso dizer assim, que é a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Economia. É por onde começa a tramitação de um projeto e onde ela termina. Eu quero falar, então, um pouquinho aqui, aproveitando aqui, porque muitos dos nossos alunos, dos nossos telespectadores, da nossa população aqui em geral, eles ficam perguntando, por exemplo, por que essas 2 comissões têm que passar. Então, vamos falar primeiro por onde inicia, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que vai verificar a constitucionalidade daquele projeto de lei. E aí a Ariane está perguntando para nós, o que é constitucionalidade da lei? Pois é. Quando um vereador pensa, quando ele tem uma ideia, porque nós estávamos aqui conversando antes de iniciar o programa, e o Marcos disse, primeiro tem-se uma ideia, né? E depois é que ela vem para o mundo real. Então, quando o vereador tem uma ideia e coloca isso no papel e ele se transforma num projeto de lei, e dá-se início a essa tramitação, a primeira coisa que deve ser feita é, esse projeto é constitucional? Bom, mas e aí, que palavrão é esse, né? O que é um projeto ser constitucional? Todos nós sabemos que nós temos a nossa Constituição brasileira, né? A última ela é de 1988. Então, nós temos que obedecer à nossa Constituição. Então, quando um projeto ele inicia a sua tramitação, a Comissão de Constituição e Justiça, os vereadores que pertencem a essa comissão, têm que fazer uma análise técnica para saber, para ter a certeza que esse projeto não fere a Constituição, não vai de encontro aos preceitos constitucionais. Então, nós não podemos ter uma lei que obrigue o cidadão a algo que a Constituição diz que ele não é obrigado a estar submetido àquilo. Então, de uma forma assim mais simples, seria isso, seria fazer uma análise daquele projeto para saber se aquela lei que vai, daqui a pouco, entrar no mundo jurídico e trazer determinadas obrigações ou até desobrigar um munícipe de algo, nós temos que saber, os vereadores que fazem parte daquela comissão, têm que saber se ela não fere a Constituição, se ela não vai de encontro à Constituição, se ela, de alguma maneira, não vai trazer nenhum conflito entre uma norma constitucional e essa norma que está sendo criada. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Então, o Anderson está perguntando para nós aqui, dizendo o seguinte, então há uma hierarquização da lei, sendo que a Constituição de 1988 é a nossa lei maior. Nenhuma lei menor, por exemplo, aqui dos municípios, podem ir de encontro, isso é, contrariamente a uma lei. Eu explico. Por exemplo, maioridade penal, por exemplo, eu quero diminuir a maioridade penal de 18 para 16 anos. Se algum vereador fizer um projeto desse, não pode, né? Não pode, porque a Constituição ela deixa muito clara quais são as normas que o município pode legislar. Quais são os assuntos, os temas que o município pode legislar. E esse tema que você citou, ele está contido no Código Penal, ele é de competência exclusiva da União, de deputados federais. E senadores. Então, nós, enquanto município, não podemos legislar sobre temas que são de competência da União, né, do então, governo na federal. verdade, essa comissão, então, que é a primeira comissão por onde passa esse PL, esse projeto de lei, vai verificar a constitucionalidade dessa lei, na realidade, verificando, confrontando, espelhando, se não vai contrariamente ao que já está na Constituição Federal. Eu entendi. Quem entendeu? Ah lá, o Edu falou que entendeu também, show de bola. Até dando um exemplo, imagine só, se nós não tivéssemos a Constituição para nos dirigir, imagina que aqui no município nós teríamos uma lei onde o maior de idade é a partir de 16, no município vizinho seria 21, no outro seria 17, olha só que bagunça isso traria
né, no nosso país. Então, existe a hierarquização das leis. Mas daí tem a... Então, assim como tem a Comissão de Constituição e Justiça, daí nós temos também a última comissão, que por onde passa todos os projetos, que é a Constituição de Economia e Finanças. E por que é tão importante assim a economia e finanças? Quando um projeto está ali tramitando, como a gente conversou agora, ele, de acordo com o tema, vamos pegar um projeto que fale de educação, por exemplo, então ele deu início na Comissão de Constituição e Justiça, foi verificada a constitucionalidade dele, então verificou-se que ele não fere a lei maior, passa, então, por uma comissão de mérito, que seria a Comissão de Educação, e, por fim, ele chega à Comissão de Economia e Finanças. Nesta comissão será analisada a despesa que esse projeto vai criar, né? De que forma esse projeto impacta nos cofres públicos, né? Se aquele projeto que está sendo criado, se aquela lei que está sendo criada, ela tem previsão orçamentária numa lei que a gente chama aqui de lei orçamentária. A LOA. Né? A LOA, Lei Orçamentária Anual. Então, faça essa verificação. Ela está prevista na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias? Ela tem previsão orçamentária, ou terá, né? Porque é preciso fazer um estudo de impacto orçamentário. A Comissão de Economia e Finanças faz esta análise. Ela verifica se ou qual impacto haverá no orçamento público. Legal, legal. Então, temos aí as duas grandes comissões, não é que são mais importantes, é que por elas passam absolutamente todos os projetos, quer seja para verificar a constitucionalidade, isso é, se não fere a Constituição, e vai para finanças e economia também, para ver se tem recursos, para ver se tem orçamento para fazer a aprovação daquela lei. É por isso, não é nem maior e nem menor. Mas tem também política urbana, meio ambiente, defesa dos direitos do consumidor e serviços municipais, tem da saúde e assistência social, obras e administração pública, educação, cultura e esporte, do idoso, aposentado e pensionista e das pessoas com deficiência, da criança, do adolescente, da juventude e da mulher, e das políticas afirmativas de raça e de gênero. E tudo isso está no artigo 38 da Constituição Federal. Mas depois que passa aqui, Alan, estamos aqui falando com o Alan hoje, hein? O Alan é o nosso técnico aqui, legislativo. Depois que passa por essas comissões, está aprovado o projeto? Não, ou continua? Ainda não. Essa é uma parte, né, desse percurso que o projeto tem que percorrer. Depois que ele tramita em todas as comissões, se ele receber os pareceres favoráveis, ele, então, segue para o plenário da Câmara. E aí, sim, é o plenário da Câmara, que é soberano, que vai dizer se esse projeto será aprovado ou reprovado. Ok, vamos entender, então. O projeto passou aí pelas comissões, no mínimo 2 comissões, se é de educação, passa por mais a educação, 3, então, pelo menos umas 3 comissões. Aprovado, todo mundo, os vereadores analisaram, pelo menos aí, então, se cada comissão tem, são 5, né? São 5 vereadores por comissão, né? São 5 membros, esses membros elegem um presidente desta comissão, quem vai dirigir esses trabalhos, né, dessa comissão, e um relator que faz o papel de secretário. E por que eu digo um relator que faz o papel de secretário? Porque esse presidente desta comissão, de todas as comissões, ele vai designar para cada projeto um relator. O relator é quem vai dar um parecer para dizer, olha, esse projeto está em ordem ou não está, para dar seguimento. É desta forma que é dividido. Então, são 5 membros que compõem uma comissão, sendo presidente, relator e mais 3 membros. Então, quer dizer, se passou por 3 comissões, provavelmente deve ter passado aí pelo menos por 15 vereadores, analisando, lendo, discutindo, verificando a legalidade da lei e a economicidade da lei também. Mas depois, quando chega no plenário, chegou no plenário, e aí vai para a discussão. Exatamente. É aí que vai determinar se esse projeto, então, segue para o prefeito ou não. É feita uma discussão, dependendo da matéria, ele pode ter uma discussão,
pode ter duas discussões, ele pode ser uma votação simples, de maioria absoluta, de maioria qualificada. Mas vamos entender aqui, porque a Ariane está chegando aqui e ela está perguntando aqui, não estou entendendo. Como é que é? Os vereadores vêm no microfone e quem está a favor fala o tempo que quiser? E quem é contra, a gente não deixa falar, não? Não é assim. Nós vivemos numa democracia, graças a Deus. E tem o regimento interno, que é o regimento interno que dirige aqui como serão as discussões, inclusive. Exatamente. Assim como nós temos a nossa Constituição Federal, que a Constituição ela dá o norte para um país, né? Ela dá o rumo. A Constituição ela não diz como um país ela diz como um país deve ser, né? E aqui no nosso município nós temos a lei orgânica do nosso município, popularmente dita, não vou entrar muito tecnicamente nessa questão, mas popularmente às vezes chamada de a Constituição Municipal. Mas na casa, no legislativo, nós temos o nosso regimento interno. São as normas que regem o funcionamento da nossa casa. E é no regimento interno que está disposto o tempo de fala, o tipo de tramitação de um projeto, se ele tem regime de urgência ou não tem regime de urgência, se suspende prazo. E no plenário tem, muito bem colocado, o tempo de cada vereador para cada situação. Então, tem as regras, que, na verdade, o regimento interno é quem fala aqui, que dirige. O regimento interno diz, olha, quanto tempo vão falar a favor, quanto tempo vão falar contrariamente, normalmente é o mesmo tempo, e aí faz votação. Como é que é esse negócio de votação? Aí coloca-se o projeto em votação. É elaborada uma pauta para que os vereadores tenham conhecimento prévio da matéria que vai ser votada. Chega no plenário, chegam os vereadores no plenário, o presidente, então, coloca esse projeto em votação, e aí, seguindo as regras do nosso regimento interno, com tempo de fala, tempo de aparte, em que momento e qual é o vereador que vai falar, seguindo uma ordem de inscrição, então começa-se a votação. De acordo com a matéria do projeto, nós podemos ter uma única discussão, ou duas, ou maioria simples, maioria absoluta ou qualificada. Ok, maravilha. Mas aí o Rafinha está aqui perguntando, o Rafinha está atento aqui. Ele está perguntando se esse negócio de maioria simples, maioria absoluta ou maioria qualificada é aquilo que a gente chama de quórum, é isso não? Exatamente. Então tem quórum de maioria simples, quórum de maioria absoluta e quórum de maioria qualificada. E aí, para entender aqui, e aí está todo mundo perguntando aqui, tá certo? A Kátia também que está aqui, a Kátia é uma novidade nossa que chegou aqui, é uma nossa jornalista que está figurando agora aqui também, figurando não, trabalhando, dando sua contribuição aqui na Escola do Parlamento, grande jornalista da comunicação, e ela está dizendo aqui o seguinte, se nós somos 21 vereadores, o que é maioria simples, o que é maioria absoluta e maioria qualificada. Quer dizer, cada projeto, cada tipo de projeto, existe um tipo de quórum. Exatamente, é isso mesmo, Marcos. Nós temos, no município de Osasco, 21 vereadores. Então, a maioria é 50% mais um. Isso é a maioria absoluta. Essa é a maioria absoluta. Absoluta, perdão, a maioria absoluta. Essa é a maioria absoluta. O que é a maioria qualificada? 2/3. Seria 14, desse número. Então. Essa é a qualificada. Então, eu me confundi com a questão da maioria simples e absoluta, porque tem a votação simples e votações qualificadas, que exige, por exemplo, uma votação simples, maioria simples, 11 votos, que é a maioria absoluta dos membros. Que é a maioria dos presentes. Dos presentes. Que pode ser, se tiver 11 presentes, dá para votar. E se tiver 6 contra 5... foi maioria simples, com 6 votos, ganhou. Dependendo do projeto, da forma que exige, às vezes, essa votação. Tem projetos que não. Tem projetos que tem que ter maioria absoluta. A maioria absoluta. E tem projetos que tem maioria qualificada. Qualificada, 14 votos. Eu não vou me arriscar muito nesse tema, porque nós temos aqui 2 técnicos da mesa que são profundos conhecedores do tema, que é o Felipe Moreira e o Paulo César Neves de Magalhães, nosso querido
Paulo Bim. Não, mas está aqui no regimento. Olha lá. No artigo 94, 95 e 96, diz aqui, o plenário deliberará por maioria absoluta, e tem aqui os projetos de maioria absoluta, tá certo? Aqui, por deliberação do plenário, o que são aqui por maioria simples e o que são por maioria qualificada, está aqui no artigo 94. E esse regimento interno aqui, tem gente perguntando aqui para mim aqui, o pessoal perguntando, como é que faz para conseguir um desse? Isso está disponível aqui na Câmara Municipal. Se você chegar aqui na Escola do Parlamento, pedir para qualquer um dos vereadores, você poderá ter acesso a esse material. Ou também tem na internet. Na internet está disponibilizado aqui no site da Câmara, é só você entrar lá, tem tudo como é que funciona, que tem um regimento interno, inteiro lá, para você estudar, para você que, inclusive, quer ser vereador, participar aqui da Câmara Municipal, o regimento interno está disponibilizado. É isso, né? Depois que votou, se foi aprovado, aqui os vereadores aprovaram, está aprovado ou não? Depois que votou, esse projeto de lei, e aí deixar claro que nós estamos tratando de projeto de lei. Projeto de lei é encaminhado para o prefeito. É o prefeito que vai dizer se esse projeto vai se transformar em lei, neste primeiro momento, vai se transformar em lei ou não. Então, encaminhado esse projeto para o prefeito tem 15 dias para dizer se ele sanciona ou veta o projeto. Peraí um pouquinho, vamos devagarzinho. Você é advogado e nós que não somos temos dificuldade. Quando você fala sancionar, é o quê? Sancionar é aceitar. Ah, né? ok, é dar o aceito, fala, tá bom. Ele aceita o projeto, ele então transforma esse projeto de lei, de projeto de lei em lei. Então vira-se uma lei. Aí ele entra no mundo jurídico e passa a ter a validade jurídica. E suas normas, então, passam, né, tem o dever de serem então, seguidas. ele sanciona ou veta. Vetar é o quê? Vetar é recusar. E ele pode recusar o projeto inteiro? Pode recusar o projeto inteiro ou em partes, né, que é o veto total ou parcial. Ele pode vetar o projeto no todo, se aquilo não for de interesse do município, ou for inconstitucional, no entendimento da prefeitura. Porque a prefeitura também, no caso, a assessoria técnica, né, do prefeito, também pode entender que aquele projeto é inconstitucional e vetar esse projeto por esta razão. Né? E também pode vetar, ainda que ele seja constitucional, o prefeito pode entender que ele não é do interesse do município, naquele momento, e, por essa razão, vetar. Vetando o projeto, né, ele volta para a Câmara para rediscutir, para discutir, então, as razões do veto, as razões que levaram o prefeito a vetar este projeto. Entendi. Então, o prefeito aí tem duas possibilidades quando o projeto já foi votado, já foi aprovado aqui na Câmara, então vai para o Executivo, e o Executivo ou sanciona, isso é, dando ok e aprovando, ou vetando. E o veto pode ser parcial ou total. E o prefeito vetando parcialmente ou totalmente, volta aqui para casa, para ela verificar o veto, é isso ou não? Exatamente. Para ver se a Câmara... Porque a Câmara também pode não concordar com o veto do prefeito. O prefeito vetou... Exato, porque se a Câmara, num determinado momento, estava convicta, né, estava ali ciente de que aquele projeto era bom para o município e que ela entendeu que não havia nenhuma inconstitucionalidade naquele projeto, quando esse projeto vetado retorna para ser novamente discutido na Câmara, a Câmara também pode não aceitar o veto. Este veto volta para as comissões, olha só que interessante. Nesse caso, vai apenas a Comissão de Constituição e Justiça vai deliberar sobre esse veto, né, e se ela entender que o prefeito não estava correto em vetar, ela faz uma análise, dá um parecer contrário ao veto do prefeito, e esse projeto retorna para o plenário da Câmara. Sempre lembrando que o plenário é soberano, né? É ele quem decide. Então, esse projeto volta para o plenário da Câmara e vai à votação mais uma vez. Dessa vez, o que está em votação é o veto, né? As razões do veto do prefeito e o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Então, o projeto é votado novamente.
Maravilha! Estamos aqui então, nós temos aqui, a doutora Rita trouxe para nós aqui o Vadmecum. O que é Vadmecum? Vadmecum é uma coletânea de leis que são produzidas aqui na Câmara. Então, normalmente a gente pergunta aqui, hoje mesmo nós recebemos aqui as escolas, recebemos aqui os alunos da escola, e eles perguntam, o que faz a Câmara? Qual que é o produto da Câmara? A Câmara faz leis. Então está aqui um Vadmecum, são todas as leis que tem aqui em Osasco, tá certo? Tem aqui a Constituição Federal, Declaração dos Direitos Humanos, a Lei Orgânica do município, o Regimento Interno, Estatuto dos Funcionários do município, tá certo? O Código Tributário da cidade de Osasco e temos aqui também o Plano Plurianual do município de Osasco. Então, o que a Câmara faz? A Câmara faz leis, e as leis que autorizam o prefeito a fazer tudo o que o prefeito faz. A gente sempre diz o seguinte, o prefeito, o executivo, só pode fazer o que tem lei autorizando ele a fazer. O desenvolvimento da cidade passa pela Câmara Municipal, essa é a fala do nosso presidente vereador Carmônio. Alan, uma alegria ter você aqui. Eu acho que, como o plenário é soberano, nós já estamos requisitando você aqui para falar um pouco mais, porque o pessoal da Câmara está dizendo aqui que o nosso tempo acabou. Eu não acredito que já foram esse tempo todo, Alan. Eu nem percebi o tempo passando. Foi um prazer, Marcos. Eu quero parabenizar essa iniciativa da Escola do Parlamento em trazer os servidores da casa para falar da casa, falar do trabalho que a casa desenvolve e o trabalho que esses servidores se dedicam, né, há anos a fazer aqui na casa, dando a nossa contribuição para o município de Osasco. Eu, particularmente, tenho muito orgulho de saber que eu contribuo para o crescimento da minha cidade, assim como muitos servidores, alguns que já estão aqui já há muito tempo, Paulo Bim, Márcia Abreu e muitos outros, né, que fazem parte da história dessa casa. Nós, como nós costumamos dizer aqui, os mais antigos, né, nós fazemos parte do primeiro concurso, veja só, o primeiro concurso da Câmara de Osasco, né? Somos os primeiros servidores efetivados por concurso no município, porque o nosso município é jovem, né? 61 anos. É um garotão ainda. Garotão. É um garotão. Então, muito obrigado pela iniciativa, muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa, parabéns a toda a sua equipe e sempre que precisar e eu souber alguma coisinha para contribuir, puder contribuir, farei isso com o maior prazer. Se você que está aqui há bastante tempo não souber, quem que vai saber, né? Temos aqui o seguinte, olha o que a Câmara Municipal aqui, ela ajuda a produzir. Na verdade, nós temos aqui uma revista mostrando Osasco, e Osasco cada vez melhor. Nesses 61 anos, Osasco era um bairro de São Paulo, não tinha orçamento, então nós éramos periferia da capital. Daí quando Osasco, há 61 anos, com o movimento dos autonomistas, movimento do sim contra o não, a cidade hoje é uma das maiores, é o segundo PIB do estado, só perde para a capital de onde nós nos originamos. É o 6º PIB do Brasil. Grandes empresas, grandes bancos, grandes conglomerados internacionais estão na cidade. E estão aqui na cidade por quê? Estão na cidade aqui porque as leis que estão aqui favorecem a estrutura da cidade, com as grandes avenidas, com os grandes corredores aí, como do Rodoanel, das rodovias que cortam a nossa cidade. Praticamente o Rodoanel tangencia todo um lado da nossa cidade, 5 outras grandes rodovias passam por aqui, fazendo com que as empresas venham para cá. Temos muitas universidades, por isso que Osasco, diz o nosso hino, Osasco brilha na América do Sul, foi em Osasco que o homem sonhou, primeiro passa pela mente, e colocou essa cidade para voar com Sansu de Lavu. Um abraço a vocês, obrigado TV Câmara, obrigado Comunicação, obrigado todo mundo, obrigado Márcio, obrigado Alan, obrigado, nós vamos voltar, hein?
Vamos voltar aqui na Escola do Parlamento com mais uma aula. E eu sempre digo o seguinte: melhor do que ter razão é viver em paz. Um beijo no seu coração, até o próximo programa.